Olá, boa noite. Direto do plenário da Câmara de Vereadores, a sessão ordinária deliberativa para esta segunda-feira. Na pauta da ordem do dia, 9 projetos de lei. Um projeto está em segunda discussão e votação. Os demais, todos em primeira discussão e votação. Abre a sessão e preside o vereador e presidente Valmir Tasca. Boa noite a todos. Havendo quórum legal, sob a bênção e a proteção de Deus, na defesa da liberdade, da igualdade e da justiça, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Gilson Feitosa para a leitura de um trecho bíblico. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 34 seguintes. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Perguntar-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Palavra do Senhor. Senhor secretário, passamos à leitura da ata da última sessão. Ata 81/2013, aos 18 dias do mês de setembro de 2013, com início às 18 horas, realizou-se mais uma sessão ordinária do Legislativo do município de Pato Branco, contando com a presença e participação dos vereadores Agostinho Polasco, Aldemir Zanco, Enio Guaro, Ito Oliveira, Guilherme Silvério, Gilson Feitosa, Laurindo César, Rafael Cantu, Valmir Tasca e Vilmar Macara. Havia quórum legal sobre a presidente do vereador Valmir Tasca. Foi aberta a sessão e a leitura do trecho bíblico foi feita pelo vereador Ito Oliveira. Em seguida, o primeiro secretário fez a leitura da ata 80/2013, a qual foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Estava ausente a vereadora Leonira Tesser. Prosseguindo, foi feita a leitura das correspondências e, na sequência, lidos e deferidos os requerimentos dos vereadores. Todas as proposições foram aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. Avançando, foram lidos e baixados às comissões permanentes os seguintes projetos: o 233, o 234, o 235 e o 236/2013. Dando continuidade, foi feita a entrega da moção de aplausos da autoria do vereador Ito Oliveira, subscrito pelos demais vereadores, concedida ao Dr. Rafael Adalberto Soares, à senhora Maria Anita Guerra Machado e ao senhor Márcio Luiz Soares da Silva, extensiva à diretoria, a toda a diretoria e funcionário do Sense. Na sequência, foi deixado espaço destinado a lideranças partidárias, fizeram uso os vereadores Ito Oliveira, Claudemir Zanco, Enio Guaro, Gilson Feitosa, Guilherme Silvério. E após o espaço das lideranças partidárias, passou-se a apreciação da ordem do dia. Foi aprovado em segunda discussão e votação nominal com 10 votos e uma ausência, o projeto de lei 185/2013. Foi aprovado em segunda discussão e votação simples com 9 votos favoráveis e uma ausência, os seguintes projetos: o 208, o 210, o 216, o 222, o 225 e o 226/2013. E foi aprovado em discussão e votação única e simples, com 9 votos e uma ausência, a moção de aplauso a ser concedida à presidente da União da Associação dos Moradores do Bairro Pato Branco, Marilene de Bastiani Cola, pelo êxito na realização do concurso da Rainha dos Bairros de edição 2013, extensiva à diretoria e aos 27 candidatos. Ausente na sessão e, consequentemente, na discussão e votação dos projetos, a vereadora Leonira Tesser. Fizeram uso da palavra no espaço destinado às explicações pessoais o vereador Claudemir Zanco e o vereador Ito Oliveira. E assim o presidente, o vereador Valmir Tasca, encerrou a sessão. Em discussão a ata. Não haver interessados, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a ata com ausência da vereadora Leonira e do vereador Polazzo. Senhor secretário, leitura do resumo das correspondências recebidas. Nós temos um convite por segundo chá para mulheres, que será dia 27/9/2013, no Tarca Nativista Evento Sol Artes para Mulheres Modernas e Sofisticadas. Informações podem ser adquiridas aqui no telefone no convite. Também nós temos o ofício 483, assinado pelo prefeito Agostinho Zucchi, encaminhando cópia da audiência pública de prestação de contas da administração pública municipal,
referente ao segundo quadrimestre do ano 2013, em atendimento à Lei 2766/2007. Também o ofício 233, assinado pela Assessoria Jurídica da Prefeitura, em resposta ao ofício enviado pelo vereador Guilherme Silvério. Também o ofício 234, da Assessoria Jurídica da Prefeitura, em resposta a pedido do vereador Gilson Feitosa. Da mesma forma, o ofício 235, também ao vereador Gilson Feitosa, encaminhado pela Prefeitura. Ofício circular 03/2013, assinado pela presidente da Associação dos Professores Municipais, a Cirlei Chesca, em resposta ao ofício 451, de autoria dos vereadores Agostinho Polazzo, Claudemir Zanca e Enio Ruaro. Também ofício de 19 de setembro, assinado pelo presidente do Núcleo de Tecnologia e Informação do Sudeste Paraná, Carlos Manfroy, convidando para participar da formatura, que estarão parabenizando os alunos e pais do projeto de Desenvolvimento de Talentos, que teve como parceiros a Prefeitura de Pato Branco e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso ocorrerá dia 24 de setembro de 2013, às 9 horas, no SESI. Também ofício assinado pela presidente da Associação de Moradores do bairro Jardim Floresta, Jurema Cardoso, solicitando o repasse das atuais instalações da Associação de Proteção e Assistência a Condenados, a PAC, para a realização de reuniões, velórios, entre outros. Convite enviado pelo município de Pato Branco, através da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para participar da cerimônia de abertura dos cursos de auxiliar de confecção, auxiliar de marcenaria, auxiliar de serviços gerais, de panificação e inclusão social digital, a ser realizado no dia 24 de setembro de 2013, às 14 horas, no auditório também da FIEP, ali no SESI. Convite enviado pelo município de Pato Branco, da Secretaria de Assistência Social, para participar da cerimônia de casamento comunitário, dia 28 de setembro de 2013, às 13 horas e 5 minutos, no Parque de Exposições. Também ofício enviado pelo Fórum de Desenvolvimento Pato Branco, diz o seguinte: o Conselho Consultivo do Fórum de Desenvolvimento Pato Branco foi instituído em 14 de dezembro de 2000, com a finalidade de colaborar com o consultor no desenvolvimento das atividades da entidade e para pronunciar-se sobre alterações do estatuto ou no tocante a qualquer outro assunto de relevância para a vida e objetivos do Fórum. Considerando que vossa entidade é integrante expressivo do Fórum, como membro do Conselho Consultivo, e que, sobremodo, nos honrará sua permanência nessa condição, solicitamos a indicação de um representante seu para compor este Conselho. Deve ser indicado até dia 30 de nove de 2013. Essas são as correspondências. As correspondências estão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Passamos às proposições dos senhores vereadores. Requerimentos do vereador Valmir Tasca. Ele requer à Prefeitura que providencie com urgência a construção de uma lombada ou colocação de redutor de velocidade na rua Teófilo Augusto Loyola, de fonte número 170, do bairro São Bulgário. O pedido se justifica em vista que foi feito asfalto naquela via pública e dá acesso à Secretaria Municipal de Ação Social, bem como, segundo informações dos moradores daquela rua, devido ao benefício do asfalto, na rua os veículos desenvolvem alta velocidade, colocando em risco a vida dos pedestres que transitam por aquele local, bem como a via utilizada por muitas crianças para andar de bicicleta. Do vereador Laurindo César, ele requer ao Executivo que providencie com urgência o serviço de construção de mais galerias de contenção das águas pluviais e limpeza das já existentes na estrada municipal em frente à propriedade do senhor Valdomiro Zanco, morador da comunidade de São João Batista, atendendo a solicitação dos moradores. Do vereador Ito Oliveira, ele requer, com a devida vênia, seja concedida mais 10 dias de prazo para exarar o parecer do projeto de lei 102/2013, de autoria do vereador Gilson Feitosa. O projeto de lei em epígrafe acrescenta o dispositivo à lei número 2504, 9 de setembro de 2005, que institui o estacionamento regulamentado em vias de logradouros públicos do município de Pato Branco e da outras providências. Justifica-se o pedido, tendo em vista a necessidade de maior prazo para análise do referido projeto para posterior exarar parecer. Do vereador Enio Ruaro, ele requer à Prefeitura que providencie com urgência a retirada de galhos e entulhos na rua 21 de abril, em frente à residência número 235 do bairro São Cristóvão. A solicitação feita é a reivindicação dos moradores, pois os entulhos e galhos estão há dias no local acima citado, atrapalhando a passagem de pedestres e carros, provocando a proliferação de animais peçonhentos. Do vereador Gilson Feitosa, requerimento, ele requer à mesa diretora dessa Casa de Leis que agende reunião urgente com o chefe do Executivo Municipal, Agostinho Zucchi, com o secretário municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos, Omar Brau Sobrinho, e com moradores da rua Luiz Parzanella, no pavilhão do bairro Frarão, após 18h30, para tratar do alagamento da referida rua. Justifique-se o pedido, tendo em vista que há aproximadamente 12 dias estamos tentando agendar a reunião com o prefeito municipal. Porém, como não obtivemos sucesso, recorremos à mesa diretora, vista a importância de darmos essa atenção aos moradores que a cada precipitação ficam preocupados com a possibilidade de uma enchente invadir suas casas e danificar seus bens. Além do mais, põe em risco a vida de muitas pessoas. Destaque, senhor presidente. Será destacado. Também requerimento do vereador Gilson Feitosa, ele requer à mesa diretora
que agenda reunião urgente com o chefe do Executivo Municipal, Agostinho Zuc, com o secretário municipal de Engenharia e Obras e Serviços Públicos, Mário Brau Sobrinho, e com os moradores da rua João Penso, no pavilhão do bairro Vila Esperança, após os 8 dezembro, para tratar de pavimentação asfáltica ou calçamento com pedras regulares em cerca de 300 metros da respectiva rua. Justifique o pedido, tendo em vista que há aproximadamente 19 dias estamos tentando agendar a reunião com o prefeito municipal, porém, como não obtivemos sucesso, recorremos à mesa diretora, visto a importância de darmos essa atenção aos moradores que se sentem incomodados com a poeira e com a lama da referida rua. Além do mais, em resposta com o ofício 108/2013, datado 12 de junho de 2013, de requerimento apresentado em 27 de maio de 2013, nos foi informado que encontra-se no processo de aprovação no Departamento de Obras o referido processo. Porém, até nos dias atuais, não se tem mais nenhuma informação se irá ser feito e qual a previsão. Destaque, senhor presidente. Será destacado. Do vereador Enio Ruaro, ele requer que seja oficiado executivo, sempre aqui através do departamento competente, para que o correio passe a entregar novamente a correspondência na empresa Valtra, segundo o endereço consta aqui. A solicitação é da referida empresa, pois o correio não está fazendo a entrega da correspondência, pois alegaram que o número do endereço da empresa está errado, mas a mesma já efetuou a troca do número, porém agora estão alegando que o CEP também está errado, ocasionando a não entrega das correspondências, prejudicando a mesma. Do vereador Enio Ruaro, ele requer à prefeitura a possibilidade de ser feito o recapeamento asfáltico na rua Santa Maria, na rua Lupicínio Rodrigues, no bairro Morumbi. A solicitação é dos moradores, pois as referidas vias estão praticamente intransitáveis, apresentando irregularidades que estão prejudicando e causando danos aos veículos que precisam utilizá-las. E se tratando de uma medida necessária, trará benefícios a todos os moradores que têm a necessidade de ruas seguras para transitar. Também do vereador Enio Ruaro, ele requer à prefeitura para que reveja com urgência a situação dos ginásios poliesportivos do nosso município. Tomou conhecimento, está requerendo que os mesmos estão liberados apenas para a prática de esportes, não estão liberados pelos bombeiros municipais para as atividades dos munícipes da terceira idade, pois não estão conforme o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, inclusive alguns ginásios, como o do bairro Anchieta e do bairro Morumbi, que se encontram fechados, o que tem prejudicado nas atividades semanais da população da terceira idade. Também do vereador Gilson Feitosa, requerimento. Ele requer que seja providenciado a limpeza e a desobstrução da boca de lobo na rua Tamoio, na esquina da Grande Case, máquina agrícola, próximo ao Teva Thaís. Justifique o pedido, tendo em vista que a boca de lobo possui muita lama depositada, o que em dias de chuva alaga as proximidades, gerando transtornos não só para os que transitam na rua Tamoio, mas também do trevo da Thaís. Foto em anexo. Destaque, senhor presidente. Será destacado. Do vereador Gilson Feitosa, ele requer abono das faltas da sessão ordinária do dia 25 de setembro de 2013, conforme segue a devida justificativa. Participação do curso Atualização e Gestão Pública Municipal a ser realizado no dia 25, 26 e 27 de setembro de 2013, na sede da Fundação Universidade Federal do Paraná, FUNPAR, conforme consta no prospecto anexo. Do vereador Gilson Feitosa, ele requer que seja oficiado executivo, que informe as Casas Leis quantas são as turmas de todas as creches do município em que as auxiliares de educação infantil conduzem o andamento da sala de aula sozinhas, sem a presença em tempo integral da professora. Requer ainda que seja informada a quantidade exata de turmas, bem como a quantidade de alunos em cada turma em suas respectivas idades, e ainda quantos estagiários estão trabalhando nas creches, ou seja, ajudando os auxiliares na educação infantil. Destaque. Destaque também, senhor presidente. Será destacado. São esses dois destaques. Não, mas o Gilson pediu demais. É esses dois aí. Bom. Há uma solicitação de destaque solicitada pelo vereador Gilson Feitosa em seus próprios requerimentos. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais colegas, como também as demais pessoas que se encontram aqui em plenário, aqueles que nos acompanham pela televisão e pela internet. Na verdade, senhor presidente, nós gostaríamos de destacar esse requerimento, alguns requerimentos que fizemos nessa noite, dado a importância. O primeiro, solicitando à mesa que agende uma reunião com o chefe do Poder Executivo e secretários para tratar sobre os moradores da rua Luiz Parzanello, não é? Que toda vez que chove, esse problema já é antigo, a gente já cobrou várias vezes aqui, usamos a tribuna, para que o Executivo apresente uma solução para os moradores que se encontram naquela rua. 12 dias faz que nós estamos tentando agendar uma reunião com o prefeito, o chefe do Poder Executivo, e não conseguimos obter êxito. Então, nós precisamos recorrer à mesa, para que a mesa agende essa reunião, dada a importância
das pessoas que vivem ali, que se deparam com esse problema, que não foi somente o vereador Gilson Feitosa que tratou desse tema nessa casa, vários vereadores aqui já questionaram, já estiveram lá visitando, vendo e constatando que realmente é um problema que se encontra naquela rua e que precisa de uma solução. Então, meramente nós estamos pedindo que seja agendada essa reunião, que a mesa dessa casa agende uma reunião com o prefeito e os moradores daquela rua para a gente encontrar uma solução. Seguindo, senhor presidente, os demais requerimentos, também nós pedimos que seja também agendada pela mesa uma reunião com os moradores da rua João Penso. Nós tiramos algumas fotos dessa rua, é um pedaço de rua, cerca de 300 metros, que não tem asfalto, não tem paralelepípedo, estamos vendo lá as fotos, e faz 19 dias que a gente está tentando, liga lá no gabinete do prefeito, vai marcar, vai agendar, e não agenda. Então, se esse é o tratamento que está dispensando aos vereadores dessa casa, ou se não todos, não sei, pelo menos a minha pessoa está sendo assim, o que é lamentável, né? Imagine, de repente, o cidadão vai pedir uma reunião também, seja tratado dessa forma, ou se não for só o vereador Gilson, então está tendo uma certa discriminação que não é legal para um prefeito, tem que ser estadista, isso é tratar a todos de maneira igualitária, seja vereador, seja o cidadão residente do nosso município, que necessita dos préstimos, que necessita do serviço público, não é? E eu acho que deve ser, não tenho certeza que deve ser esse o tratamento. Então, 19 dias que a gente não consegue agendar uma reunião com o prefeito. Nós gostaríamos que o prefeito, né, a casa conseguisse fazer isso, agendasse essa reunião para a gente dar uma resposta aos moradores dessa rua João Penso, ali na Vila Esperança. E mais um outro requerimento, senhor presidente, nós estamos pedindo nessa noite, sobre a rua, final da rua Tamoio, junto ao Trevo da Taísa, tem uma foto também. É assim que tem ficado quando chove lá nesse local. Então, me falaram lá, estive visitando, desde fevereiro, né, estão com esse problema. Há 1 ou 2 meses atrás, alguns agentes públicos da prefeitura estiveram visitando o local, saíram, falaram que as máquinas estavam sendo utilizadas em outro local na cidade, etc. E até então, continua o mesmo problema. Então, a gente pediria encarecidamente que o chefe do Poder Executivo pudesse apresentar uma solução. É bastante tempo, né? Desde fevereiro desse ano. E tudo o que indica é que seja uma boca de lobo que está entupida e que precisa de ser desobstruída. E, por fim, senhor presidente, o outro destaque que nós fizemos no requerimento, solicitando ao chefe do Poder Executivo que informe a Casa de Leis quantas turmas existem na educação infantil em Pato Branco, nas creches. E não somente as turmas, mas quantas auxiliares de creche se encontram trabalhando nas salas de aula. E se, porventura, existem professoras acompanhando as auxiliares de creche. E ainda, se existe estagiárias ajudando as auxiliares de creche. Na verdade, senhor presidente, na lei, assim, nas orientações do Ministério da Educação, prevê já e auxilia e informa para que faça uma adequação. Isto é, já não existe mais o termo auxiliar de creche. Não é? Então, o que se busca, com certeza, na sequência nós vamos estar falando mais sobre isso, mas o que se quer demonstrar com esse requerimento, senhor presidente, é que, infelizmente, como já foi constatado por esse vereador, já foi usada a tribuna, já foi falado, que existe nas nossas creches, educação infantil, que as turmas estão nas mãos das auxiliares de creche, que estão desempenhando a função de professoras, e não são reconhecidas como tal. E mais do que isso, está sendo contratados estagiários para ajudar as auxiliares, sendo que as professoras deveriam estar na sala de aula e auxiliares, se fosse essa a questão, auxiliar as professoras. Mas elas têm assumido esse papel. Então, nós gostaríamos que o prefeito, o chefe do Poder Executivo, colocasse no papel exatamente quantas turmas existem, quantas auxiliares de creches estão trabalhando
não é? Estão conduzindo os trabalhos da sala de aula, a fim de que, na sequência, nós possamos fazer a reunião, que também já foi pedida por esse vereador, junto ao prefeito, aos vereadores que quiserem, e aos auxiliares de creche, para a gente tratar e buscar uma solução para que elas sejam, de fato, reconhecidas como professoras, pois é assim que elas têm atuado, têm desempenhado essa função aqui no município de Pato Branco. Seria isso, senhor presidente. Presidente. Vereador Guilherme. Com relação ao requerimento da rua, do final da rua Tamoio, que tem o problema do bueiro lá, eu tenho também, desde o começo do ano, já conversado com a prefeitura e, recentemente, tenho conversado com o secretário Osmar por diversas vezes, e a situação ali não é o bueiro. A situação é que a galeria de água pluvial deu problema e vai precisar ser feita uma obra na galeria. Então vai ter que ser retirado toda a infraestrutura da galeria daquele bueiro e fazer abrir. Em alguma obra que foi feita ali, não se sabe exatamente aonde, quebrou a galeria e não está fluindo a água. Então não é apenas o problema do bueiro, é o problema da galeria. Ok. O vereador Rafael também havia solicitado destaque. Senhor presidente, colegas vereadores, eu só solicitei destaque então no requerimento do vereador Gilson, né, no que fala a respeito dos centros de educação infantil, né, solicitando autorização, né, permissão do nobre vereador para assinar junto, né, e trazer realmente esse debate. Né. A gente traz aqui, desde o início do ano, né, não só eu, não só o vereador Gilson, alguns outros vereadores também, né, citam em relação a essa questão da transposição dos cargos, né? E a gente tem aí a necessidade agora de voltar com esse debate, porque as auxiliares de educação infantil estão desde o início do ano tendo reuniões com a prefeitura, né, e não se chega a lugar algum. Se chegam só em novas promessas, né, em falsos compromissos, de falar que vai se resolver, mas até hoje não se resolve, não há aí uma resposta clara, uma resposta definitiva a essas profissionais que estão em sala de aula cumprindo um papel, né, no qual elas não estão sendo valorizadas como tal, elas não estão sendo enquadradas no plano de magistério, né? E é uma coisa muito simples que a gente vem falando, repetindo, né, a cada tempo, né? E queremos, a partir desse documento, então, né, compreender um pouco melhor como está funcionando a questão da educação municipal, né, para ver como que nós vamos dar prosseguimento a esse debate. Porque a reunião com ela já teve, né, vereadores se posicionando aqui na Câmara também, várias vezes, né, e não se sabe exatamente o que vai acontecer, porque a prefeitura não toma um posicionamento e não dá uma resposta clara em relação a isso. Então, as auxiliares de educação infantil, assim como a gente já falou e repetiu diversas vezes aqui em plenário, né, hoje elas não são mais vistas pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Ministério da Educação, né, como auxiliares, né, ou qualquer outra nomenclatura que possa existir. Né, vários municípios da região já fizeram a transposição de cargos, né, as auxiliares de creche ou auxiliares de educação infantil hoje são professoras, educadoras da educação infantil, enquadradas no plano, né, do magistério municipal, e nós queremos que o município de Pato Branco tenha isso também, que é um direito dessas profissionais. Então, seria isso, senhor presidente. Obrigado. Os requerimentos consideram-se aprovados e, desta forma, serão encaminhados. Senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de pedir a inversão de pauta do grande expediente pelos convidados. Eu tenho compromisso depois e conversei com o vereador Biruba, ele concordou, então eu pediria a concordância dos demais para que houvesse a inversão de pauta. Colocamos se ninguém se plenário concorda, então nós faremos a inversão de pauta. Antes, porém, eu quero fazer aqui o registro de todas as pessoas que estão nos acompanhando. Em especial, hoje nós recebemos um grupo de franceses que estão fazendo uma visita aqui em Pato Branco, na verdade, um intercâmbio, eles são da Casa Familiar, nós aqui é Casa Familiar Rural e deles lá é Casa Familiar. Estão fazendo esse intercâmbio aqui no Brasil, aos quais nós agradecemos então a visita. Na pessoa do Cristo, filho de Stefani, que são os responsáveis pela turma, da Marie e do Gregory, que são os intérpretes, né, que estão acompanhando, e da Georgiane, que é da Secretaria de Estado, que está acompanhando essa turma. Então, obrigado pela presença, sintam-se em casa a todos que aqui estão.
Então, faremos a inversão de pauta. Passamos, então, à participação dos convidados. Então, convidados. Antes, porém, faremos a leitura dos projetos recebidos. Então, nós temos o projeto 237, que denomina via pública de rua Selma Compagnoni Diel, no lotamento José Fraron, bairro Fraron. Os proponentes são o vereador Agostinho Polazzo, Claudemir Zanco, Enio Guaro, Guilherme Silvério, Vamir Tasca e Vilmar Macari. Também o projeto 238 altera a redação do artigo 200, inciso 2º do artigo 201 da Lei nº 321, de 25 de outubro de 1978, que dispõe sobre o Código de Postura do município de Pato Branco e de outras providências. O proponente é o vereador Valmir Tasca. Nós temos um projeto em regime de urgência do Executivo Municipal, é um crédito especial para a Secretaria Municipal de Engenharia e Obras na ordem de R$ 206.639,55. Os projetos baixarão as assessorias e comissões competentes para análise e emissão dos pareceres. Passamos, então, à participação dos convidados. Foram convidados, então, pelo vereador Ito de Oliveira, o senhor Rodrigo Pires Franco, que é acadêmico do curso de Arquitetura da Faculdade Mater Dei, e também o professor Reinoldo Klein Neto, que é também do curso de Arquitetura da Faculdade Mater Dei, para falar sobre a possibilidade da construção de um novo aeroporto municipal. Não sei qual que vai começar usando a tribuna, os dois juntos, pode ser? O nosso espaço aqui, professor Reinoldo e Rodrigo, são 15 minutos, então, para vocês falarem sobre o assunto, e depois nós temos mais espaço de 15 minutos para questionamentos, então, dos nobres vereadores. Fiquem à vontade. Muito boa noite a todos. Senhor presidente, vereadores, secretários presentes. Meu nome é Reinoldo Klein Neto, sou professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Mater Dei. E hoje estamos aqui, estou acompanhando o ex-acadêmico, agora profissional, arquiteto Rodrigo Pires Franco, para apresentar o seu trabalho final de graduação. Só para esclarecimento dos presentes, no final do curso de arquitetura, o acadêmico realiza um projeto final, que é o TFG. À medida que o acadêmico vai evoluindo no curso, ele vai ganhando liberdade suficiente a ponto de, no último projeto, ele ser capaz de propor um tema, seja em que local for, e ele tem total autonomia para a elaboração do programa e do tema e conceito que ele se coloca, que ele propõe, seja para qualquer cidade. Gostaria, então, não sei se já está pronto lá a apresentação, passar, então, a palavra para o acadêmico, para que ele traga mais detalhes sobre essa proposta de um aeroporto para Pato Branco. O aeroporto é um tema avançado mesmo para um TFG. Né? A gente queria só colocar aqui para os presentes que, para a proposição de um projeto dessa envergadura, a gente se faz necessário uma equipe multidisciplinar de vários profissionais, né? E então, para um trabalho de um acadêmico, nós devemos prestar atenção assim no vulto que é, né? O tamanho de um trabalho desse. Então, foi assim um projeto grande para um acadêmico, visto que chamou atenção tanto na faculdade, e nós agradecemos bastante a oportunidade desse espaço de estar apresentando esse projeto. Outro aspecto que é interessante com relação ao aeroporto, eu acho que chama a atenção e mexe assim, com os desejos de todo cidadão de Pato Branco, no sentido que um aeroporto é a porta de entrada de uma cidade, né? E a partir do momento em que a gente tem um aeroporto constituído, nós temos um equipamento que proporciona crescimento e desenvolvimento para a cidade. Eu vou passar agora a palavra para o Rodrigo Pires, que vai apresentar mais detalhes sobre esse trabalho. Boa noite a todos, senhoras e senhores aqui presentes. Faço minhas as palavras do professor Reinoldo, no intuito de estar apresentando o trabalho, um trabalho que nós desenvolvemos, um trabalho de caráter acadêmico, mas que chegou a um resultado muito bom, e
trabalho que foi desenvolvido no município de Pato Branco, com a topografia de Pato Branco, levando em considerações o clima de Pato Branco, a direção dos ventos de Pato Branco. Então, é um projeto apto a ser implantado aqui em Pato Branco, né? As condições do momento. Pode passar. O local de implantação, o estudo que nós desenvolvemos é próximo a Atlas Eletrodomésticos, sentido Coronel. Aqui a área destacada é a área territorial, a área onde seria implantado, a área de estudo de implantação do terminal. Quanto à demanda aeroportuária, a gente fez alguns estudos se baseando em outros aeroportos existentes para chegar a uma composição do aeroporto do nosso estudo. O aeroporto de Chapecó, quando foi construído, inicialmente ele foi projetado com 8 posições e atender a 360 mil passageiros. Na época, Chapecó tinha uma população equivalente à população de Pato Branco. Então, já naquela época, nos anos 80, Chapecó, com a mesma proporção de populacional de Pato Branco, 8 posições, tendo condições de atender a 360 mil passageiros ano. Atualmente ele foi ampliado para 22 posições, com capacidade de 960 mil passageiros ano. O aeroporto da Pampulha, que também é uma referência arquitetônica enquanto funcionalidade, ele tem 61 posições e com capacidade de atender 1 milhão e 600 de passageiros ano. A proposta do terminal aeroportuário para Pato Branco é que ele tenha 6 posições de passageiros, que o capacita para atender a 300 mil passageiros ano. Quando se faz um projeto de aeroporto, tu tem que pensar a longo prazo. Então, essa é um dimensionamento que teria condições de atender Pato Branco nos próximos 20, 30 anos. E ele possui também 3 posições de voos privados. Como característica principal do aeroporto regional, ele é um aeroporto de abastecimento. O que é o aeroporto de abastecimento? Ele pega uma determinada demanda de uma região e concentra aquele usuário em um ponto específico, um grande centro. Então, a proposta é que o aeroporto regional instalado aqui em Pato Branco, ele atenda aos vizinhos São Paulo e Santa Catarina, as suas principais cidades. Para efeito de dimensionamento do aeroporto, tamanho de pista, largura da pista, essas demandas, nós utilizamos como aeronave base o Fokker 100, que ele tem 28 metros de largura na envergadura e 33 metros de comprimento aproximadamente. A Universidade Federal de Santa Catarina desenvolveu um estudo interessante, porque quando se trata de dimensionamento para o aeroporto, a norma cita que deve-se consultar o manual da aeronave. A Universidade de Santa Catarina fez um estudo onde ela estabelece uma relação da envergadura da aeronave com o porte do aeroporto. O Fokker 100, com 28 metros de envergadura, traria para nós um aeroporto no código 3, classe C. Ele está aqui com 28 metros, de 1.200 seria 24 e 1.800, 36 metros de envergadura. A classe C, no 3, o dimensionamento, a largura da pista seria de 30 metros. Comportaria o Fokker 100 ou qualquer outra aeronave que tivesse até 36 metros de envergadura. Essa é a implantação do aeroporto.
dentro daquela área denominada. Essa região é o edifício, hangares. Aqui a pista principal de pouso e decolagem com 1.790 metros, não chegando a 1.800, que é exclusivo 1.800. Do lado, uma pista auxiliar com a mesma proporção e dimensionamento. Como o trabalho ele é de caráter acadêmico, nós tentamos trazer para esse projeto o máximo de informação possível que fosse possível de se colocar em uma estrutura aeroportuária. Essa cabeceira de pista, a maioria dos aeroportos não possui, porque ela é um fator opcional, não é uma obrigatoriedade de se construir. É para um caso de um pouso de uma aeronave que está superior à capacidade do aeroporto. Isso aqui é uma zona de escape. Fica para a proteção da aeronave, evitar danos. Aqui a questão da área do embarque e desembarque. É só um estudo acerca do uso do aeroporto. Algumas estimativas, 60 pessoas chegam de táxis, 35% chegam de carros particulares. Na questão dos desembarques, 70% dos desembarques são de táxis, 30% carros particulares, 25% usam meio-fio e os 75% usa o estacionamento, o que justifica para a gente fazer uso de meio-fio e estacionamento ao mesmo tempo. Essa área... Pode dar um zoom, né? Mais um clique. Só dar um clique em cima. Esta área laranja, o hall do saguão de acesso. A área roxa, o meio-fio de desembarque. O usuário, quando desembarca, ele desce por aqui para deixar o terminal. Quando o usuário que está chegando, ele acessa o terminal pelo centro do aeroporto, o que dá uma linha de uso. O usuário embarque e desembarque, eles não se cruzam, o que garante a individualidade e segurança da estrutura. Aqui nessa planta seria a planta do pavimento superior. A ideia é que o terminal não só favoreça, não só que dê condições para o usuário do sistema aéreo, mas que traga condições para Pato Branco e seja para Pato Branco um atrativo a mais. Uma coisa que é difícil de encontrar aqui em Pato Branco em feriados é um restaurante, alguma coisa diferente. Então, a proposta é de uma praça de alimentação, e uma praça de alimentação muito agradável de se estar, porque da praça de alimentação você tem essa pele de vidro, e o usuário da praça de alimentação ele tem livre comunicação com o pátio, ele observa as aeronaves pousando e decolando a todo momento. Essa é a fachada principal, a elevação leste do aeroporto, vista olhando da pista de movimentação das aeronaves. Elevação oeste, olhando do estacionamento. Essas são as imagens do aeroporto. Essa perspectiva olhando do pátio das aeronaves. Essa olhando do pátio da aeronave também. Aqui é uma situação interessante. Quando você tem esse tipo de estrutura que a ideia do aeroporto é que o usuário, quando olhasse para ele, seja do ar ou passando pela BR,
o identificasse como sendo um aeroporto sem ler placa alguma referente ao aeroporto, que é a arquitetura falando por si só. Nós criamos essa área de embarque, que são os satélites. Os satélites são independentes da estrutura do aeroporto em si, da asa do aeroporto. Numa possível ampliação do aeroporto, que eles chegassem a inchar, nós deslocaríamos esses satélites para o lado, tanto um satélite quanto o outro, o que dobraria a capacidade do aeroporto sem prejudicar o seu conceito inicial, a sua ideia, a sua arquitetura. Esta é a vista do saguão de acesso, tem o mezanino e a circulação vertical, dando acesso ao mezanino. Esta imagem é da área de embarque, você tem um mezanino em cima, o pessoal da praça de alimentação tem comunicação visual com a área de embarque. Aqui é a praça de alimentação com vista para o estacionamento e do outro lado com vista para a área de manobra das aeronaves. Então é esse o trabalho que nós desenvolvemos de caráter acadêmico, é puramente um estudo acadêmico, né, como o professor Reinoldo já havia dito no início, onde a gente tem liberdade de fazer propostas para apresentar no trabalho final de graduação. Muito bem, Rodrigo. Nós agradecemos a sua participação, importante projeto. Já tivemos a oportunidade de conhecer no dia do lançamento da Feira de Ciência e Tecnologia. E deixamos então agora espaço para os questionamentos dos vereadores, iniciando pelo proponente, vereador Ito Oliveira. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o acadêmico, aí o Rodrigo Pires Franco e o professor Reinoldo. Em seu nome, professor, parabéns a toda a estrutura da Faculdade Mater Dei pela qualificação do curso, um curso que está tendo uma representatividade muito grande e está mudando os rumos aí da arquitetura aqui na nossa cidade, também no sudoeste do Paraná. É lógico que tratamos de um projeto acadêmico, um projeto aí que é muito bem elaborado, diga-se de passagens, mas vamos falar um pouquinho da nossa realidade, um pouquinho. Eu gostaria só do complemento de vocês daí, porque nós estamos prestes a iniciar uma grande reforma no aeroporto Juvenal Cardoso e algumas polêmicas envolvem toda essa situação aí quanto ao aeroporto. É um sonho um aeroporto regional com essa característica que vocês nos trouxeram, que viesse a atender a demanda e também fazer com que o desenvolvimento da cidade de Pato Branco fosse alavancado. Nós sabemos aí que todas as grandes empresas que pensam em vir se instalar no nosso município, uma das primeiras perguntas é qual a condição do aeroporto, se tem voos diários e se tem uma condição aí para que os empresários possam se deslocar aí com mais rapidez aí aos grandes centros, às grandes capitais do Brasil. Vocês nos trouxeram uma ideia da implantação do aeroporto na Atlas, próximo a Atlas, naquela região ali do São Brás, do Bom Retiro. A minha pergunta é uma só. No levantamento de vocês e no estudo, o local mais indicado dentro da nossa região aqui é aquele local ali em que vocês fizeram o trabalho, ou por se tratar de um trabalho acadêmico, vocês pegaram como referência aquele local, ou se fosse imaginar realmente implantar o projeto, buscar os recursos e fazer com que um aeroporto dessa envergadura pudesse existir no nosso município, se aquele local ali é o mais adequado pela topografia aqui no nosso município. Embora o trabalho seja de caráter acadêmico, mas todos os trabalhos que se é desenvolvido dentro do curso de Arquitetura e Urbanismo, e ainda mais o trabalho final de graduação, ele não pode ser não se pode pensar em um terreno fictício. Ele tem que ser real. Todo o estudo que foi se desenvolvido na elaboração desse trabalho é em um terreno real. Então, a topografia local, naquele ponto, ela é extremamente favorável e dá condições para ao projeto do aeroporto. Porque num projeto de aeroporto, numa região como a nossa, extremamente acidentada, ele se torna ainda mais complexo, porque tu tem que aliar topografia com a direção predominante dos ventos.
E segundo estudos, a direção predominante dos ventos hoje em Pato Branco ela é norte e sul. Então, se o vento é direção norte e sul, o avião, para ele pousar e decolar com mais segurança e estabilidade, ele tem que realizar esse pouso no sentido contrário aos ventos. E ali, justamente, a topografia desce no sentido sul-norte, o que favorece a movimentação da aeronave nesse sentido. Não cria corte na cabeceira da pista, ao contrário, cria uma situação de talude, um aterro. Se fosse ao contrário, já não daria, né? Nossa saudação aos convidados de hoje. Eu só queria saber a área necessária em metros quadrados ou alqueires. Quanto mais ou menos são necessários? A área levantada, que é aquela área de implantação, que torneia, que faz todo o entorno do aeroporto, ela tem 2.300.000 metros quadrados. A área de implantação, não a área de implantação física, a área de entorno total, né? O edifício do aeroporto, aquele que comporta aquela asa, tem 12.000 metros quadrados. Os hangares, aproximadamente uns 20.000 metros quadrados. Entre os hangares, 16.000 metros quadrados. Entre edifício e aquela área dos hangares, ficaria em torno dos 25.000 metros quadrados de obra. Isso não contando a pista nem o pátio, a área de movimentação das aeronaves, né? Somente o corpo do edifício. Consulto aos vereadores se alguém mais tem questionamentos a fazer. Bem, e não havendo, nós agradecemos então, Rodrigo, a sua importante participação nesta casa, também ao professor Reinoldo, obrigado por trazer e parabéns aí pelo belo projeto que você fez aí ao final da faculdade, né? Com certeza Pato Branco vai aproveitar essa ideia para que não só a nossa cidade, como a região sudoeste possa aproveitar esse belo projeto. Obrigado mais uma vez pela presença dos dois e fica para suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade do convite a nós oferecido, a oportunidade de estar aqui. Agradecemos aqui essa oportunidade, que faço esse agradecimento em nome da Faculdade Mater Dei. A nossa faculdade tem feito um esforço constante na melhoria do curso, na qualidade das instalações, né? Tivemos a avaliação do MEC no conceito 5, que é o conceito máximo para um curso de arquitetura. Então é um conjunto, é um esforço conjunto de professores, né, coordenação e demais funcionários para que esse curso aconteça, né? E é uma alegria estar dispor de um espaço aqui, trazer um acadêmico, né, do nosso curso com um projeto dessa qualidade que mexe um pouco, né, com o imaginário aí dos patobranquenses. Agradeço, obrigado. Obrigado mais uma vez aos dois que participaram da tribuna. Senhores vereadores, nós temos agora o espaço do grande expediente. Temos inscrito para hoje o vereador Claudemir Zanco. Vossa Excelência tem um espaço de 20 minutos. Senhor presidente, em tempo eu peço permissão para me retirar do plenário. Está autorizado. Senhor presidente, demais colegas, boa noite. As auxiliares de creche que hoje se fazem presente, boa noite. Aos moradores do Conjunto Habitacional Santa Fé e Conjunto Brasil, boa noite, obrigado pela presença. Aos ex-vereador desta casa e suplente de vereador Clóvis Grezelli, seja bem-vindo. Ao professor e ao acadêmico do curso de arquitetura. Aliás, parece que foi ontem, né, que o Dr. Guido e a dona Ivone anunciavam o curso de arquitetura no município de Pato Branco e já estamos formando profissionais, né? Isso nos deixa muito felizes. Senhor presidente, uso a tribuna para prestar conta. Nós estivemos na Conferência de Cultura, neste final de semana, sábado e domingo, em Guarapuava, debatendo a cultura do estado do Paraná. E nos vimos pequenos lá, representando aqui o interior do estado. Na região de Pato Branco nós vamos em 5 delegados
e Francisco Beltrão estavam com 6 delegados. Na plenária, nos grandes debates, que precisaríamos ter aqui um apoio maior da nossa região, do sudoeste do Paraná, nós ficamos pequenos. Apesar que todo o debate da Conferência de Cultura seria para apresentar propostas para o Estado, não para uma região. Mas nos vimos lá perante Curitiba, Maringá, Cascavel, Toledo, pequenos. E me coloquei lá como delegado para ir a Brasília e fui derrotado, extremamente derrotado, pela pouca participação da nossa região. Mas estivemos lá durante 2 dias. No sábado, o primeiro dia começou cedo, estivemos na Unicentro e foi até às 3 horas da tarde para aprovarmos o regimento interno. Então, estava lotado o plenário com quase 400 pessoas, mas na conferência 256 delegados participaram. Eram previstos 500 delegados do Estado, das 87 cidades que fizeram as conferências Nós estivemos lá com as 87, mais apenas 256 delegados. Eu participei de um dos eixos, a implementação do sistema de cultura. Foi uma experiência única, a questão dos debates, e de todos os eixos, que foram 4 eixos, nós criamos 4 propostas a nível nacional, 4 estadual e 4 municipal. Mas é pela primeira vez na história do Paraná que o Paraná está mostrando força e que vai num número grande para Brasília para tentar fazer com que realmente a cultura do Paraná seja visto. Aí está o Paulino Viapiana, secretário de Cultura, permaneceu durante os 2 dias lá em Guarapuava, almoçou, jantou, enfim, permaneceu com os grupos debatendo, muito simpático ele, muito simples, falando de um projeto que já está no Estado também, uma lei de incentivo através dos impostos das empresas, que poderá ser transferido para o Estado. Mas nós estivemos lá debatendo, então, no eixo a implementação do Sistema Nacional de Cultura. Está no Senado ainda, e uma das principais cobranças é que seja aprovado o sistema. Através do sistema, nós poderemos ter repasse de fundo a fundo. E nós voltamos a reforçar para que a Casa aprove com urgência o Sistema Municipal de Cultura, o pedido feito pelo Conselho de Cultura na questão da criação ou na revitalização do Conselho, porque todas as cidades, se o sistema for aprovado, devem estar com as suas leis prontas. E aí qualquer projeto de âmbito municipal poderá receber dinheiro fundo a fundo, direto do governo federal. E várias questões foram levantadas, como a questão de universidades que tenham cursos na área de cultura, para que os profissionais da área de cultura tenham formação, todos os profissionais que vão trabalhar dentro da cultura dos municípios sejam ou tenham ingresso através de concursos públicos, os conselheiros que venham a fazer parte representando as entidades organizadas ou o governamental dos municípios tenham uma formação direcionada para a cultura. Então, para mim foi uma experiência nova, Foi a primeira vez que eu participei de uma conferência estadual, e o que a gente leva é essa falta de união na região. Deveríamos ter feito um contato com os municípios da região e ter levado todos, levar Coronel Vida, levar Mariópolis, levar, enfim, todas, a região toda aqui com representantes, para daqui lá, no momento da aprovação e até as propostas que nós levamos daqui, todas foram derrubadas. Então é difícil você tentar defender uma situação da tua região, porque o número é pequeno, acaba as outras regiões aí se sobrepondo. Mas muito interessante. No sábado o debate foi até às 8 horas, no domingo foi até às 18. Eu acabei não ficando até o final, porque já se tinha definido as propostas, já se tinha aí os delegados, enfim, tudo que iria acontecer na Conferência Nacional, que será em novembro em Brasília. Mas, infelizmente, eu sinto essa falta da representação da nossa região, ou dos municípios menores, porque os grandes estão bem organizados e vão em grande número. A cidade de Pato Branco, vejo que foi bem representada, tivemos 5 delegados lá, e Francisco Beltrão. Sinto a falta das demais da região. E o debate principal foi na questão
da aprovação da emenda 150, que está no Congresso, e também sobre o Sistema Nacional, que daí sim nós teremos aí direcionamento de recursos do governo federal para a cultura do Brasil como um todo. Apenas esta prestação de contas, estivemos lá representando a casa e a cidade de Pato Branco, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Biruba. Senhores vereadores, passamos ao espaço das lideranças partidárias. Cada líder tem 5 minutos. Senhor presidente. Vereador Gilson, líder do PT. Eu gostaria de cumprimentar também as professoras da educação infantil e não auxiliares, que estão aqui presentes, que vieram acompanhar a sessão. Nós já falamos do nosso requerimento, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E cumprimentar também o Johnny Borges, que estava aqui, né? Ele que mora na rua João Penso, ali na Vila Esperança, que está aguardando também seus familiares, seus moradores lá da Vila Esperança, aguardando que nós consigamos fazer uma reunião com o prefeito, que o prefeito atenda aquela população que querem uma solução para a rua que passa em frente das suas casas, que precisa de asfalto ou, no mínimo, que seja colocado pedras irregulares. Então, senhor presidente, eu gostaria de usar esses 5 minutos, né, da liderança partidária para falar ainda da educação infantil. Estão aqui as professoras, né, nós estamos no mês de setembro, quase final do ano. Eu tenho aqui em minhas mãos, datado de 31 de agosto de 2012, ao senhor Augustinho Zucchi, que as auxiliares de creche, professoras da educação infantil, entregaram para ele, e pelo que eu sei, ele assumiu o compromisso de realmente fazer com que ela seja reconhecida como tal. Pois bem, 31 de agosto do ano passado, não era prefeito, caso fosse eleito, assumiria o compromisso. Várias vezes durante esse ano nós usamos a tribuna, foi debatido aqui, o líder do governo se manifestou a respeito, teve reunião que nós, eu e o vereador Rafael, não pudemos participar, não deixaram nós participar da reunião juntamente com as auxiliares de creche, etc., sobre alguns argumentos para o nosso entendimento infundados. O que acontece? Várias reuniões aconteceram entre os executivos e representantes das auxiliares de creche, e até hoje não foi dada uma resposta condizente, dizendo que vai ou não vai fazer. Nós não sabemos por que não soluciona esse problema. Nós vamos aguardar o requerimento que foi feito nessa noite. Porque aonde eu fui, eu encontrei, me deparei várias vezes com as auxiliares assumindo a função de professoras. Elas sozinhas, conduzindo 15, 20 crianças. Elas sozinhas. Era para ter uma professora e elas auxiliar. Mas não, elas estão conduzindo, elas estão fazendo a dupla função de educar e ensinar. Não é? Então, o que a gente pede, esperamos e vamos aguardar que a mesa agenda essa reunião com as auxiliares, com os vereadores que quiserem participar, com o prefeito, a fim de que a gente consiga fazer justiça. O que se pede é que ela seja reconhecida como tal. Elas estão desempenhando a função de professora. Há a orientação a nível nacional do Ministério da Educação, para que isso seja implantado em todos os municípios. Tem tantos municípios da federação que já fizeram isso, que deram esse passo, que deram esse tratamento humanitário, que fizeram justiça com essas profissionais. Por que Pato Branco vai ficar para trás? Nós batemos do peito aqui em Pato Branco e dizemos que temos um centro tecnológico de informação. Estamos avante, progresso. Mas que progresso é esse que dá um tratamento dessa qualidade, desse naipe, podemos dizer, para os funcionários que têm a função de cuidar das crianças, meu Deus do céu. As crianças, nos primeiros anos da sua vida, da educação, que é de fundamental importância. Essas profissionais, senhor presidente, que passaram por concurso, elas se prepararam, se qualificaram. Todas têm curso superior. Na época, ou em outros anos, o Ministério da Educação realmente reconhecia e tinha essas profissionais como auxiliar da creche. Eram babás, era para limpar as crianças, dar de comer, dar de beber, etc. Hoje não se entende mais isso. Hoje, no Brasil, essas pessoas, esses funcionários, têm a função também de ensinar. Por isso elas se profissionalizaram.
Por isso elas lutaram, foram atrás, conseguiram fazer um curso superior. Elas têm a qualificação necessária, tanto é verdade que elas estão na sala de aulas conduzindo essas crianças sem auxílio. Elas que deveriam estar auxiliando a professora, não tem professora, elas são as professoras. Agora estou sabendo que está sendo contratado, ou já foi contratado, parece que existe estagiárias. Para ajudar quem? As auxiliares. Olha que contrassenso. Então, o que se pede é que se faça justiça, que se reconheça o trabalho e que valorize o trabalho dessas pessoas. Elas estão prestando um serviço, terminando, senhor presidente, de fundamental importância para o município. Estão cuidando das nossas crianças, os primeiros anos de vida, que é de fundamental importância, que vai criar toda a estrutura, não é, de conhecimento, de personalidade, etc., para poder depois ela enfrentar os outros anos, conquistar, com certeza, se preparar para o seu futuro. Seria isso por enquanto, senhor presidente. Continua o espaço das lideranças partidárias. Não havendo mais interessados, nós passamos imediatamente à nossa ordem do dia. Temos para hoje 9 projetos a serem analisados. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei 228 de 2013. Senhor secretário, leitura da súmula. É um crédito especial para a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Idoso, na ordem de R$ 48.000. Foi relator da Comissão de Orçamento e Finanças. O vereador Ito Oliveira solicita ao secretário que faça a leitura do parecer. É um parecer favorável, assinado pelo presidente da comissão, que é o vereador Vilmar Macari, e também o vereador Rafael Cantu. O projeto em PIF acrescenta valor na dotação orçamentária do orçamento do município para o exercício financeiro 2013 destinado ao pagamento de despesas com subvenções sociais na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Idoso, Departamento de Eventos Esportivos e Esporte Amador, destinado à promoção de diversas modalidades de esporte amador através de transferência de recursos financeiros públicos para organizações não governamentais e não governamentais de caráter assistencial e sem fins lucrativos, objetivando cobrir despesas de custeio. Parecer favorável. Em discussão o projeto. Não havendo interessados, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com as ausências dos vereadores Ito Oliveira, Agostinho Polazzo e Leonira Viganó Tesser. Segunda discussão e votação do projeto de lei 226 de 2013. É um crédito especial de R$ 10.000 para a Câmara Municipal de Pato Branco. Em discussão o projeto. Não há interessados, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda oportunidade o projeto de lei 226 de 2013. Primeira discussão e votação do projeto de lei 214 de 2013. É um crédito especial para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, na ordem de R$ 41.324,90. Foi relator também o vereador Ito Oliveira, senhor secretário, leitura do parecer. Os pareceres são: o parecer é favorável. Da Comissão de Finanças, o projeto em PIF acrescenta valor em dotação orçamentária existente no município do Pato Branco para o exercício financeiro de 2013, destinado ao pagamento de despesas junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Departamento do Ambiente, que serão utilizados para a restituição de convênios e transferências da União. Parecer favorável. Em discussão o projeto. Não há interessados, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira oportunidade o projeto de lei 214, com a ausência dos vereadores Ito Oliveira, Agostinho Polazzo e Leonira Tesser. Primeira discussão e votação do projeto de lei 215 de 2013. É um crédito suplementar para a Secretaria Municipal de Saúde, R$ 100.000. Foi relator da Comissão de Orçamentos e Finanças, o vereador Rafael Cantu. Senhor presidente, o projeto de lei 215 visa, então, abrir crédito suplementar no valor de R$ 100.000 dentro da Secretaria de Saúde, né, destinado à aquisição de medicamentos, materiais, bens e serviços para distribuição gratuita na prestação de serviços da assistência farmacêutica básica. Né, tivemos aí algumas informações com a Nadiele, lá da Secretaria de Saúde, né, e a nossa Comissão de Orçamento e Finanças analisou o projeto e constatou que ele está de acordo com o que preceitua a legislação em vigor, né, exarando assim o nosso parecer favorável. Me acompanharam o vereador Macari e o vereador Ito Oliveira. Em discussão o projeto. Não há interessados, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado em primeira oportunidade o projeto de lei 215 de 2013. Primeira discussão e votação do projeto de lei 217 de 2013. É um crédito suplementar para a Secretaria Municipal de Saúde no valor de R$ 104.800. Esse também foi o vereador Ito Oliveira, senhor secretário, leitura do parecer. O projeto EPIGRAFE acrescenta valor em dotação orçamentária existente no município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2013, destinado ao pagamento às despesas junto à Secretaria Municipal de Saúde para a manutenção do serviço de reabilitação física e motora, objetivando a aquisição de órteses e próteses. Parecer favorável. Em discussão o projeto? Não há interessados em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira oportunidade o projeto de lei 217 de 2013. Primeira discussão e votação do projeto de lei 227 de 2013. É um crédito suplementar para a Secretaria Municipal de Saúde na ordem de R$ 7.495.200. Foi relator o vereador Vilmar Macari, da Comissão de Orçamento e Finanças. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar o público presente. Nós damos nosso parecer favorável a esse projeto, tendo em vista que esse recurso ele será utilizado para pagamento de despesas junto à Secretaria Municipal, Fundo Municipal de Saúde, destinado à manutenção dos serviços credenciados, contratados e conveniados. Esse recurso ele é destinado pelo governo federal para pagamento de serviços de terceiros, pessoa jurídica. É um crédito suplementar. Esse recurso vem do governo federal, como ele entra no caixa da prefeitura. O projeto é feito para que esse recurso, a Câmara de Vereadores possa autorizar o Executivo a fazer o devido uso desse dinheiro, como citei aqui para os programas. Nós analisamos o projeto num todo, analisamos aqui o parecer contábil e o projeto se encontra apto a ser votado e ser aprovado. Nos acompanhou nesse parecer o vereador Rafael Cantu e o vereador Ito Oliveira. Em discussão o projeto? Não há interessados em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira oportunidade o projeto de lei 227 de 2013. Primeira discussão e votação do projeto de lei 230 de 2013. É um crédito suplementar para a Secretaria Municipal de Ação Social, R$ 25.181,20. Foi relator o vereador Vilmar Macari, da Comissão de Orçamento e Finanças. Da mesma forma, senhor presidente, crédito suplementar que será destinado ao pagamento de despesas com material de consumo da Secretaria Municipal de Ação Social. Fundo Municipal de Assistência Social, destinado à manutenção dos CRAS, no valor de R$ 25.181,20. Nós analisamos o projeto se encontra apto a ser votado e ser aprovado. Damos nosso parecer favorável e nos acompanhou no parecer o vereador Ito Oliveira e Rafael Cantu. Em discussão o projeto? Não há interessados em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira oportunidade o projeto de lei 230 de 2013. Primeira discussão e votação do projeto de lei 231 de 2013. É um crédito especial também para a Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania no valor de R$ 142.352. Foi relator o vereador Ito Oliveira, seu secretário, leitura do relatório. O projeto em epígrafe acrescenta valor em dotação orçamentária existente no município de Pato Branco para o exercício financeiro 2013, destinado ao pagamento de despesas na Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania para material de consumo, com o convênio Programa de Apoio às Portadoras de Deficiência e de equipamentos e materiais permanentes para manutenção e implementação do programa Bolsa Família. O parecer é favorável. Em discussão o projeto? Não há interessados em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira oportunidade o projeto de lei 231 de 2013. Primeira discussão e votação do projeto de lei 223 de 2013. Ele é um crédito especial para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura no valor de R$ 1.019.909,70. Foi relator o vereador Ito Oliveira, seu secretário, leitura do parecer. O projeto em epígrafe acrescenta valor em dotação orçamentária existente no município de Pato Branco para o exercício financeiro 2013, destinado a pagamento de despesas junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura para a construção de 2 quadras esportivas escolares cobertas, atendendo às escolas municipais União e Jardim Primavera. Parecer favorável. Em discussão o projeto?
Não há interessados em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira oportunidade o projeto de lei 223 de 2013. Senhores vereadores, fim da nossa ordem do dia, passamos ao espaço da tribuna livre. Temos escrito para hoje a dona Jurema, que está escrito na tribuna livre, ela que vem falar sobre o bairro Jardim Floresta. Dona Jurema, o nosso espaço então aqui é de 10 minutos para que a senhora possa falar sobre o assunto que a senhora se inscreveu. Em nome da nossa comunidade, quero cumprimentar a mesa, ao presidente desta casa, aos senhores vereadores. E, para quem não me conhece, meu nome é Jurema Alves Cardoso. Fui militante, representando o Centro-Oeste, em Brasília, né, várias vezes, pela CONAN e pela Federação Mato Grossense de Associações de Moradores. Hoje em Pato Branco, presidente do Jardim Floresta, Vila Verde, Santa Fé e agora, mais novo, Residencial Brasil lá, né? Então, nós estamos aqui hoje fazendo um ato de protesto contra a localização, ou seja, colocar ao centro de ressocialização da PAC na comunidade. Porque nós achamos que é um lugar inadequado lá, para ser colocado esses senhores para lá. Não somos contra a PAC, até porque a PAC tem um projeto muito bonito, né? Mas só que a localização lá entre as famílias não pega bem, né? Porque já tivemos problemas com eles a semana passada, né, que eles foram fazer uma limpeza lá, já teve umas denúncias lá, e aí nós achamos que não, né, viemos nessa casa para reivindicar que não seja colocado esse centro lá, né? E porque nós já falamos com a secretária, conseguimos médico, estamos atrás de uma salas para o médico estar consultando as famílias lá 2 vezes na semana, não conseguimos, enquanto tem aquela casa lá, né? Então, queria que vocês pensassem com carinho, nós protocolemos um abaixo-assinado hoje nesta casa, né? E queria que vocês pensassem com carinho nessa possibilidade de estar repassando essa casa para a comunidade. Nós temos 10 minutos, então eu vou passar 5 minutos para a Nilza. A Nilza vai também estar falando alguma coisa, que ela é lá da comunidade. Boa noite a todos. Eu sou moradora do Santa Fé, né? Então, como a Jurema comentou, né, eu não sou contra a PAC, sim contra a localização da PAC, né, porque é um lugar inadequado, lá onde tem moradores, são 129 famílias que moram lá, bastante criança. Eu me sinto como uma prisioneira na minha própria casa, tendo, né, esse pessoal sendo educado lá, né? Então, eu acho assim que teria que ser um lugar onde que não tivesse no meio de famílias. Porque como que nós vamos trabalhar deixando as nossas crianças em casa, né, com eles lá? Falaram que vão erguer o muro, mas eu penso da seguinte forma: se não vai ter, quem vai estar cuidando deles lá? Nós, moradores? Não dá, né? Então, se eles fogem de um lugar que é bem seguro, bem protegido por segurança, imagina lá, que não vai ter ninguém para estar cuidando deles, olhando eles, e sim a sociedade, e sim nós, né? Então, eu acho assim que deveria ter um lugar mais retirado, não no meio de família, não junto com crianças. Quando eu já vivi uma experiência dessa, né, um preso recuperado que podia viver na sociedade, onde ele planejou nada mais, nada menos que a morte da minha filha. Então, eu acho assim que já tenho essa experiência e esse medo. Onde eu crio meus 3 netos, que são filhos dela, e eu não quero que eles fiquem convivendo com esse clima também, com medo de estarem... Eles vão ter que estar presos dentro de casa. Eu acho isso um absurdo, sei lá o que eu posso falar,
né? Então, eu queria que vocês pensassem com carinho por nós, lá do Santa Fé e do Conjunto Brasil, né, que são todos moradores de lá, que era uma creche, que tem várias crianças, ou um centro de reuniões para mulheres fazendo curso, algo assim. Uma oficina de isso daí mesmo. Ou um postinho médico, né, para nós ter um médico lá, porque a gente tem que ir para o Pinheirinho. É muito longe. A pé, não tem lotação, tem que ir a pé. É difícil para nós, né? Então, eu gostaria que vocês pensassem isso a nosso favor. Seria isso. Obrigada. Muito bem. Nós temos trabalhando já há 4 a 5 meses, né? Já conseguimos vários projetos lá. A Ruivaí está mais ou menos, tem um projeto em andamento, né? Conseguimos a rede de esgoto lá também. Conseguimos já estar trabalhando em parceria com o colégio lá. Então, a gente está fazendo um trabalho, mais ou menos desenvolvendo lá. Já vamos conseguir também o asfalto lá para Santa Fé, né? Que vai ser a complementação da Ivaí. Então, a Santa Fé vai ser contemplado também com asfalto lá. A linha de ônibus estamos negociando para estar entrando lá também. Então, é um trabalho assim, nós estamos trabalhando em união, né? Que vocês sabem, onde há união, a gente consegue, né, fazer muita coisa. Então, quero agradecer pela oportunidade, né, de estar falando aqui, agradecer as pessoas que nos acompanharam aqui e dizer que vocês pensam com carinho, tá? Veja, nós colocamos aí, eu acho que já explanaram a reivindicação nossa. Então, é isso aí. Muito obrigado, dona Jurema, enfim, a todos que comparecem aqui nesta noite. Senhores vereadores, passamos ao espaço das explicações pessoais. Cada vereador tem 5 minutos. Senhor presidente. Vereador Gilson. Verdade, senhor presidente. Eu gostaria de continuar tratando sobre a questão da educação infantil. Antes, porém, parabenizar a senhora Jurema e a companheira que estiveram aqui nessa noite, falando para nós da preocupação que elas têm. E, com certeza, o prefeito Agostinho Zucchi, se depender dele, dessa casa, acho que vai fazer o que é melhor para a cidade de Pato Branco. Então, a gente quer colocar todo esse trabalho desenvolvido, ou mesmo que essa preocupação que elas se manifestaram aqui para essa casa, de fato seja tomada as medidas que melhor possa servir a nossa comunidade, o progresso, a segurança de todo cidadão de Pato Branco. Mas eu gostaria, em valorização também dessas meninas, né, das professoras da educação infantil, que hoje novamente vêm aqui em plenário, justamente por que elas estão aqui? Por que nós tivemos reunião a semana passada com algumas? Por que já foi feitas várias reuniões, na quais nós não participamos junto ao Poder Executivo e algumas representantes das professoras de educação infantil, que trabalham especificamente nas creches, e nós não podemos participar, justamente porque elas se sentem injustiçadas. Elas se sentem, de certa forma, enganadas. Porque se o prefeito, o atual prefeito, lá atrás, como eu disse, recebeu um documento e prometeu que haveria de fazer esse reenquadramento, podemos dizer assim, e até então, quase no final do ano, não fez, vieram com várias respostas, vários encaminhamentos, reuniões, estamos vendo, mas vai ver até quando? Vai esperar terminar o mandato, vai ficar vendo? Então, o que a gente pede é que nessa reunião, que a gente espera que tão logo seja agendada, para que realmente se faça justiça, que possa permitir que no plano de cargos e carreira, salários aqui do município, possa ter essa nomenclatura ou esses funcionários que sejam reconhecidos na sua qualidade, no serviço que estão prestando para o município. Nós gostaríamos que em Pato Branco pudesse estar alinhado com aquilo que pensa o Ministério da Educação, que tem o Plano Nacional de Educação Infantil. Não é? Já não existe mais a nomenclatura de página, não existe mais essa nomenclatura de auxiliares de creche. Agora são professoras da educação infantil. E por que Pato Branco vai ficar para trás? Porque o prefeito, que depende dele sim, é um poder discricionário do prefeito. Se ele quiser
ele envia para essa Casa de Leis um projeto de lei que nós, vereadores, não podemos fazer, porque caso assim o fosse, nós já teríamos feito. Teria protocolado, já estaria tramitando na casa. Então, o máximo que nós, vereadores, podemos fazer é cobrar do Poder Executivo. É isso que nós estamos fazendo. Estamos trazendo de novo o tema à tona, porque o chefe do Poder Executivo não teve a capacidade, a sensibilidade de responder o clamor dessas meninas. Infelizmente. É assim que está sendo tratado, é assim que é o tratamento que está sendo dispensado pelo chefe do Poder Executivo a esses profissionais que tanto bem têm feito para a população de Pato Branco, cuidando das nossas crianças. Então, senhor presidente, nós gostaríamos que, de fato, Pato Branco pudesse dar esse passo e dar esse testemunho, com certeza, para outros municípios, ou mesmo seguir os passos de tantos outros prefeitos, como eu já disse anteriormente, que já deram esse passo significativo, que já fizeram justiça a esses funcionários ou a essas funcionárias que têm trabalhado tão bem pela educação do nosso município. Então, senhor presidente, a gente espera que realmente o prefeito tenha essa sensibilidade e possa reenquadrá-las, ou que possa fazer justiça às professoras da educação infantil aqui do município de Pato Branco. Seria, senhor presidente. Continua o espaço das explicações pessoais. Senhor presidente. Vereador Biruba. Queria dar os parabéns à dona Jurema e à Nilva, né? Parabéns pela coragem, né? Porque não é fácil, viu? Vir aqui na tribuna, usar o microfone, falar, e pela vontade de fazer, viu, dona Jurema? Ela que veio do Mato Grosso, né? Chegou aqui tão simplesinha, mas demonstrou um talento grande no bairro Jardim Floresta e Vila Verde, que toda a estrutura do município não teve como negar os pedidos da dona Jurema. E só não foi anunciado hoje, a Rua Ivaí, que o Tesouro Nacional pediu novamente uma revisão no projeto. Mas o prazo é até dia 24 de outubro, né? Está lá assessores do deputado federal Nelson Meurer, revendo essa situação, e o prazo é até dia 24 de outubro, mas estamos torcendo que isso aconteça antes, para a gente licitar e começar toda a obra. E eu vejo como a APAC, o Tribunal de Justiça, já está liberando um recurso. Eu acho que nós vamos encontrar uma área, e quem sabe o próprio vereador ou a presidente da APAC possa ceder aquele espaço para a comunidade. Eu acho possível, né? Se eles vão ganhar uma outra área com investimento do governo, não vejo dificuldade em que a APAC, como também foi beneficiada pela comunidade quando chamou, ceda aquele espaço para a comunidade que está precisando hoje de um espaço, um local para reunião, um local para velório. E nós estamos tentando visualizar ali um local para colocar um médico para aproximar da comunidade, e nós temos essa dificuldade, não temos. E deveria se pensar lá atrás, quando construímos as casas lá, pensar já no pavilhão, como foi no Alto da Glória. Não houve esse pensamento, houve uma falha. Que devemos pensar um espaço para a comunidade. Quem sabe no conjunto que vai sair agora no bairro São João, nós vamos fazer uma indicação pela casa já para visualizar isso, né? Eu acho interessante. Eu queria dizer lá para a dona Ena, do bairro, a presidente do bairro Anchieta, do grupo da terceira idade, o gringo lá do Morumbi, e o Severino, que hoje está tentando aí fazer promoções no bairro Pinheirinho, nós tivemos uma reunião hoje com o prefeito. Fomos bem claro com ele. O ele fala que não dá para usar, o ele execute a obra. Então eu me comprometo aqui com os 3 clubes da terceira idade, em 30 dias, vereador Enio, nós temos uma missão, tivemos hoje uma conversa bem próxima ao prefeito, como líder do prefeito, e nós vamos organizar os 3 ginásios. Porque é impossível, né, ver um presidente de bairro tendo polícia, tendo não sei o quê, um presidente da comunidade lá, não podendo fazer as suas atividades. Então, em 30 dias, este vereador aqui, e esta semana a gente vai correr atrás de nós vamos desentocar, está tudo a toca aí. Então, vamos saber onde está parado aí o projeto, quem é o engenheiro responsável, e nós vamos fazer acontecer. Isso com toda certeza. Vereador Enio e vereador Macari e demais colegas da casa, nós reivindicamos muito, né, cobramos aqui, vários vereadores tiveram a cobrança da questão da rede de esgoto do bairro La Salle. Recebi agora pela manhã uma ligação do subchefe da Casa Civil, ex-vereador e subchefe agora Guto Silva, dizendo que sexta-feira, com o prefeito, nós estaremos no bairro La Salle, liberando o recurso do esgoto. Que coisa boa, né? Mais uma boa notícia, com a participação do secretário Edson Casagrande, junto ao presidente da Sanepar. Nós estaremos, então, também
atendendo a reivindicação dos moradores aí proximidade do Tarca Nativista, toda aquela região aí para cima do ginásio, que não tem rede de esgoto, vai à rede de esgoto agora. Então, mais uma que vem do estado do Paraná, que mostra a força política da nossa região. Hoje também cobramos a questão do decreto, da avaliação, da questão do plano de cargos e salários de todos os funcionários. Então, a gente quer deixar claro para os colaboradores do município, a avaliação acontece no mês de outubro e vai entrar na folha de novembro. Então, veja bem. Então, um compromisso também do prefeito, vamos fazer no mês de outubro, será feito aí o decreto da regulamentação do plano para fazer esta avaliação em toda a estrutura funcional, e aí vem esta questão da aplicação na folha de vencimento, né, do funcionalismo no mês de novembro. Então, o pessoal do sindicato está lá nos acompanhando, nos assistindo, então isso está garantido também. Cobramos hoje a questão da creche do bairro Alvorada. Precisamos lá, auxiliares de creche, vão ser contratadas mais 33 pessoas lá para o Alvorada e mais 33 para o bairro São João. Serão quase 70 pessoas que vão para a folha. Hoje o número das auxiliares é 87, nobre colega. 87 auxiliares de creche, que fizeram um concurso como auxiliar de creche. O que nós poderemos fazer é poder dar o direito da formação. Hoje elas são professoras, concordo, mas não podemos transpô-las como professoras, porque elas ingressaram como os auxiliares de creche. E é isso que elas estão cobrando. Né? Elas têm o amor pelo cargo, elas estão apenas cobrando o direito do teto, do piso, do salário. Esse compromisso, esse vereador também assumiu com elas, e vamos cobrar. Pode ficar tranquilo que nós estamos cobrando. Né? E o prefeito, nobre colega, não prometeu, ele falou que ia estudar se haveria possibilidade de colocar. Ele não prometeu, falou, vou fazer. Se tem alguém que fale que o prefeito falou que ia fazer, que fale agora. Não teve, nobre colega. O prefeito falou, vamos fazer um estudo da legalidade de fazer isso. Porque se nós fizermos isso da maneira que o senhor está falando, daqui 2, 3 meses o Tribunal de Contas pede para que elas devolvam o salário, porque nós fizemos uma ilegalidade. O senhor sabe disso, o senhor é advogado, é formado, o senhor sabe disso. Não venha criar ilusão aqui nas nossas auxiliares. Nós temos que fazer a legalidade para que no futuro nem elas respondam e nem o prefeito que está lá. O senhor tem que ser sério nesse momento, nobre colega. É fácil falar aqui, olha, nós vamos transformar vocês em professoras. Mas a lei não permite isso, nobre colega. Nós também estamos correndo e tentando legalizar para que no futuro elas não respondam por isso. E no município temos aí alguns casos em outros setores que fizeram a transposição. E daqui a um tempo elas vão ter que retornar ao cargo e vamos torcer que o tribunal não peça que elas devolvam o dinheiro que receberam. Nós também estamos lá conversando com a secretária diariamente e com o prefeito diariamente, porque assumimos um compromisso de estudar o caso delas. E eu tenho certeza que elas sabem da bandeira da casa aqui, porque no passado a casa toda abrigou por elas e vamos continuar, que é um direito, né? Porque o trabalho que elas prestam para a cidade é um trabalho excepcional. Além do horário dedicado, são como pais e mães, né? E muitas crianças dessas não têm pais e mães, elas que respondem por isso. Né? Além de serem educadoras também, que é a formação delas. Senhor presidente, seria isso. Obrigado. Continua o espaço das explicações pessoais. Senhor presidente. Vereador Rafael. Senhor presidente, também, primeiro que gostaria de cumprimentar, né, que anteriormente eu não fiz, cumprimentar todos que estão presentes aqui essa noite, né, meu pai, as auxiliares de educação infantil, né, o pessoal aí, morador do bairro Santa Fé, Vila Verde, do Conjunto Brasil, né? Parabenizar a dona Jurema e a dona Nilva, que estiveram aí presentes também. É importante que os bairros sejam representados, é importante que as pessoas, né, venham cada vez mais usar a tribuna para falar sobre as questões do bairro, falar sobre os problemas que estão enfrentando. Né? Esperamos que cada vez mais pessoas de outros bairros, né, de outras classes, de outras profissões, venham aqui falar quais são os seus anseios, o que esperam que o município façam também. Né? Isso é importante, né? Continuem sempre participando, que isso é fundamental. Também quero dar essa contribuição em relação a esse debate das auxiliares de educação infantil. Né? Embora a gente já tenha discutido várias vezes aqui, em várias situações, essa questão, né, é importante sempre relembrar. Né? A educação hoje, ela é vista de um modo muito diferente do que há 10 anos, por exemplo. Né? Desde a entrada do presidente Lula,
desconstruiu e reconstruiu o seu conceito de educação, né, o seu conceito de cultura também entra aí, né, nesse governo que vem aí há vários anos trazendo um progresso em sentido de políticas públicas e essa intensificação no debate da educação e da cultura. Por quê? Porque assim, você vai falar de saúde pública, é muito importante, né, falar de saúde pública, falar de segurança e diversos outros setores, é muito importante, de fato, que se invista, que as pessoas tenham acesso à qualidade desses serviços públicos. Agora, o que de fato transforma um país, o que de fato transforma e desenvolve qualquer sociedade é a educação e é a cultura, né? Não é à toa que nós estamos hoje num debate tão grande em relação a isso. Não é à toa que o Ministério da Educação tem tido um posicionamento claro, desde o que se fala a respeito da educação infantil até a pós-graduação, porque se compreende que é o único meio de desenvolvimento da sociedade. E tendo isso, levando isso em conta, né, a gente tem que ter essa compreensão de que o cargo hoje de auxiliar de educação infantil é incompatível com a função e com a lógica que existe hoje dos centros de educação infantil. Não se enquadra mais a característica de auxiliar, né, na realidade da educação infantil brasileira. E insistir nisso é insistir no retrocesso da educação, é insistir no sucateamento da educação pública, né? E é por isso que nós estamos aqui falando que tem que haver a transposição. E aí, vereador Biruba, não é, de modo algum, ilusão a essas profissionais, né? A gente tem uma série, lógico, ainda não é lei, né, que garanta isso, mas Vossa Excelência fala que estão estudando. São quase o quê? 9 meses estudando. Eu não sei, então vamos contratar mais assessores jurídicos para essa prefeitura, porque 9 meses para estudar um caso e não ter uma resposta de nada é muito estranho, né? Então, a gente não quer iludir ninguém, a gente quer que seja feita a justiça. Se não se considera mais as creches enquanto assistência social, enquanto Secretaria de Saúde, e sim enquanto educação, nós temos que ter nossos profissionais lá valorizadas como tal, né, valorizadas enquanto docentes municipais. E elas têm que receber por isso, e não é só uma questão salarial, vereador Biruba, é uma questão de reconhecimento e valorização da sua profissão, né? Ninguém prostitui a sua profissão, né? E eu, enquanto educador, também quero defender esse ponto, né? Então, é no sentido disso, são mulheres que estão lá trabalhando, se especializaram, parte delas já tem pós-graduação, se doam à sua profissão e ainda estão lá enquadradas numa função que está errada, né? Ou elas podem sim entrar com ação de desvio de função, né? Porque elas não estão lá fazendo o papel do que seria um auxiliar, estão sim como docentes, como professoras da educação infantil e merecem sim ser tratadas como tal. Então, esse debate tem que de uma vez encerrar. Não queremos chegar aqui no ano que vem e continuar com isso. Esperamos providências imediatas. Seria isso. Muito obrigado. Continua o espaço das explicações pessoais. Senhor presidente. Vereador Enio. Senhor presidente, colegas vereadores, amigos do plenário que ainda nos assistem aqui, pessoal do Santa Fé, Jardim Floresta, Vila Verde, Conjunto Brasil, Dona Jurema, cumprimentar nossos assessores, nosso jurídico, dizer parabéns, Dona Jurema. Talvez aqueles que deviam ter visto essa situação lá não precisasse a senhora hoje vir usar a tribuna. Mas ainda bem que existe a senhora, que toma conta do nosso Jardim Floresta, que veio lá de longe para fazer um bom trabalho, com seriedade, com esperança àquele povo. Não que a PAC não seja boa, eu concordo com a PAC, e que tem bons projetos, e pode ser desenvolvido em Pato Branco, mas em outros locais. Um lugar adequado, vamos deixar aquele local, como disse aqui a Nilva, as nossas famílias, quem vai cuidar desse povo? Será? Eles têm direito à ressocialização,
mas também não podemos temer a nossa comunidade, os nossos filhos, que estão lá, que vamos para o trabalho e deixamos em casa, com nossos irmãos mais velhos. O Zé, tudo bem, Zé? Havia esquecido aqui o grande Zé, o homem do táxi, como é conhecido, hoje com outra profissão, já aposentado, né, Zé? Está colaborando lá no bairro também. Mas, dona Jurema, parabéns pela iniciativa, pela coragem, como falou o vereador Biruba, que veio aqui defender a sua comunidade. E parabéns pelas reuniões, pelos investimentos, pela coragem lá no bairro, e que hoje já melhorou muito. E com certeza, dona Jurema, vamos ver aquele bairro muito próspero. Com certeza, com a Ivaí, com as outras ruas asfaltadas e aquela comunidade em paz. Mas queria dizer também da minha alegria hoje numa reunião com o vereador Biruba, nosso líder aqui na Câmara, do governo municipal, com o prefeito. Fomos lá fazer uma reclamação. Essa é a palavra mais adequada. Porque aquilo que nós pedimos há muito tempo e que até hoje não aconteceu, com o grupo da terceira idade, o Gringo deve estar assistindo a sessão, Dona Ena deve estar assistindo a sessão, o Severino e os outros polos esportivos que incluímos hoje. Através dessa conversa com o prefeito, porque os polos esportivos estão adequados para o esporte, mas não estão adequados, vereador Laurindo, para a prática do bailinho e de outras finalidades lá dos nossos idosos. E que hoje está interditado. 2 polos esportivos estão interditados. E alguns deles estão quietinhos porque sabem que lá não podem fazer. Então, esse projeto de pânico e incêndio, que precisa ser feito, precisa ser adequado aos nossos polos esportivos, nós estamos aguardando agora, e a partir de amanhã, como disse o Biruba, vamos desintocar aonde estão esses projetos. Porque nós já fomos atrás, e hoje não temos uma resposta para a nossa comunidade. Então, vamos desintocar esses projetos, com certeza amanhã, como foi a batalha pelo baile da Rainha dos Bairros, da União de Bairros, para liberar o centro, lá do Parque de Exposições, foi 60 dias, uma luta muito grande para que isso acontecesse. Eu devia ter feito hoje, aqui, um registro, no horário das lideranças partidárias, mas não o fez nesse espaço para fazer agora, nesse espaço das explicações pessoais. Eu quero dizer que no dia 27, Pato Branco terá uma grande reunião do PR, o Partido da República, aqui em Pato Branco. E nesta grande reunião estará se filiando o partido do PR, o ex-prefeito Roberto Viganò. E se filia com a finalidade de ser o pré-candidato a deputado estadual, fazendo uma dobradinha com Fernando Jacobo. É uma honra poder pertencer a esse partido e poder receber o prefeito Roberto Viganò como um dos filiados, cerrando fileiras, com mais filiações, e 2014, com certeza, esperamos que ele sim seja candidato aqui para Pato Branco e para o nosso sudoeste do Paraná. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua o espaço das explicações pessoais. Presidente. Vereador Guilherme. Boa noite a todos. Eu quero falar um pouquinho sobre a questão das nossas auxiliares professoras auxiliares. Quero falar um pouquinho sobre a PAC também. Deixar a PAC por último. Sobre a questão do tema educação, do tema auxiliares, é sempre importante destacar que nós, a Câmara, já há algum tempo tem batalhado nisso. O plano de cargo, carreira e salário das professoras, que foi votado em 2009, 2010, era fruto já de uma batalha do mandato, vereador Enio, de 2005 a 2008. Então, aquele grupo de vereadores, estavam vários aqui na época, batalharam para que isso acontecesse. Depois, na outra legislatura, com os novos vereadores. Então, é importante recordar que as grandes conquistas que a educação teve em Pato Branco foram frutos de muito trabalho, de muitas reuniões, de muitos pleitos, de muitas reivindicações da Câmara de Vereadores.
Às vezes a gente não quer falar sobre isso de novo, porque já falou, já disse tantas vezes, já reafirmou, todo mundo já sabe disso. Mas, às vezes, quando cai no esquecimento, é importante resgatar o presidente, o vereador Valmir, que também é um grande batalhador nessa questão. A questão das professoras auxiliares ou das auxiliares professoras, na prática, né? Nós estamos falando sobre a prática, não sobre o que está no papel, realmente nós vamos esclarecer esse tema. Primeiro, ficar claro para as senhoras professoras, algumas são mais jovens, de que a Câmara, na sua integridade, todos os vereadores, são favoráveis ao seu reenquadramento. Nós somos favoráveis a isso. Alguns vereadores se pronunciam, outros fazem reuniões, mas, no fundo, todos são. Ninguém é contra isso, ninguém pensa de forma contrária a isso. Primeiro, trazer esse esclarecimento. O segundo é trazer esclarecimento sobre o que é possível e o que não é possível. Não vai adiantar nós fazermos novas reuniões, gerar novas expectativas nas senhoras, sabendo que a lei não permite fazer a transposição. Eu não conheço. Sei de um caso, de um determinado município que tentou fazer isso, e o prefeito recebeu o processo, quem fez o projeto, a Câmara está envolvida na situação, não tem fundamentação legal. A reivindicação é justa? É justa. O duro é essa transposição. Eu acho que nós temos que rediscutir a questão do salário. Eu acho que fica mais fácil nós alcançarmos o salário, mexer no salário, do que fazer a transposição. Porque o Tribunal de Contas e qualquer outra fiscalização legal não vai permitir. Então nós temos que mudar a conversa, mudar as reuniões, mudar o foco. E compreender que nós somos favoráveis. Mas não dá para nós fazer uma coisa... Não é nem nós, quem tem que mandar o projeto é a Prefeitura. Primeiro falar sobre isso, depois posso falar mais alguma coisinha. Somos favoráveis, todos os vereadores, favoráveis a essa conquista. E as conquistas que chegaram até agora, são de 2 ou 3 mandatos de legisladores passados já. Alguns eu participei e outros eu não estava aqui ainda. Sobre o bairro Jardim Floresta, Dona Jurema, os vereadores que já se manifestaram em relação à senhora, não falaram mais do que a verdade. E a senhora está indo muito bem, porque tem pessoas como a Nilva lá à sua volta, o Zé, pessoas e outros que estão aí, que eu me apertar um pouquinho no nome. Por isso que a senhora está indo bem, pelo que a senhora falou aqui, porque há uma união, uma unidade naquele movimento lá. Parabéns. Nilva, eu fiquei chocado com a sua história, sinceramente. Não dá para passar despercebido pelo que você falou aqui. E eu acho que a reivindicação, Dona Jurema, Zé e demais amigos lá do bairro, é justa, é salutar. A PAC é importante, isso não se discute. As senhoras mesmo falaram que é importante, não vamos falar sobre esse tema. Mas aí nasceu uma realidade. A PAC foi colocada numa época quando que não tinha um entorno. O entorno agora mudou. Há nossas novas conjuntos habitacionais ali, a realidade do bairro. O vereador Gilson também tem bastante ligação com a PAC, pode nos ajudar nesse debate. Vou fazer, presidente, um requerimento na quarta-feira, em nome de todos os vereadores, tenho certeza que todos vão assinar, em cópia para a presidente da PAC, a presidente ainda, né, vereador Gilson? Para a presidente da PAC, para o prefeito, para que reconsidere a reivindicação feita na tribuna de hoje, assim, e nós vamos escrever tudo ali, encaminhar para a presidente da PAC, encaminhar para o prefeito, para que esse tema possa ser debatido lá no gabinete do prefeito, para que se possa pegar essa dimensão que eu tenho certeza que as senhoras e os senhores querem que pegue. Não estamos contra a PAC em nenhum momento, e nem menos as senhoras. Mas há uma realidade no entorno da PAC ali, diferenciada. E nós, agora, ouvindo os senhores e as senhoras falar, pega um outro valor para nós. E esse valor será feito um documento na quarta-feira, em nome de todos os vereadores que quiserem assinar, e todos vão assinar, com certeza, para que se possa fazer isso uma pauta de discussão, achar uma nova área para a PAC, e que mas assim não pensar imediatamente, o mais breve possível, para trazer paz para as crianças, trazer paz para as famílias, para os pais de família e mães de famílias que nós temos ali. Vocês ganharam um apoio aqui, estão ganhando um apoio, vocês já perceberam. Tá bem? Então, obrigado, parabéns pela coragem. E nós queremos que vocês continuem assim, porque vocês estão sendo exemplo não apenas para o poder público, mas estão sendo exemplo para a cidade inteira. E, por fim, obrigado, Regis, que está conosco aqui de novo. Sentimos a tua falta. Seja bem-vindo.
Obrigado, presidente. Continua o espaço das explicações pessoais. Senhor presidente. Vereador Laurindo. Senhor presidente, nobres membros da mesa, vereadores, imprensa, assessores, público presente, nossos cumprimentos. Senhor presidente, quero comentar rapidamente sobre a participação dos convidados desta noite, os competentes professores Rodrigo e Reinaldo, da Faculdade Mater Dei, e também lembrar que hoje se comemora o Dia do Inventor. E veja, senhores, que projeto importante que esses acadêmicos, hoje professores, levaram ao conhecimento da comunidade. Eu confesso que eu não tinha conhecimento deste projeto importante. Se será concretizado, não sei, mas veja que ideias brilhantes, que ideias consistentes para o progresso do nosso município. São trabalhos acadêmicos que devem formar para o nosso município um banco de projetos. Quando o município precisa, às vezes, elaborar um projeto, já tem um projeto, às vezes, semelhante. Não somente no aspecto do aeroporto, mas em muitas outras atividades que às vezes o município necessita desses projetos e demora para o seu desenvolvimento. E um curso acadêmico, uma faculdade, com seus brilhantes acadêmicos, elaboram este projeto e ficarão à disposição do município quando o mesmo fizer necessitar. Portanto, nossos cumprimentos aos convidados de hoje, os professores Rodrigo e Reinaldo, da Faculdade Mater Dei. Também, senhor presidente, quero registrar que na última sexta-feira, juntamente com vários vereadores, a Prefeitura Municipal entregou à comunidade do Quebra-Freio, Bom Retiro e arredores mais um trecho de estrada totalmente readequada, totalmente preparada para, no futuro, receber o calçamento. São trabalhos que a Prefeitura executou em parceria com o Governo do Estado, através da Patrulha do Campo, e que estamos colhendo os resultados hoje, o nosso município, como outros municípios que compõem o consórcio do Pinhão. Portanto, são projetos que às vezes demoram a acontecer, mas que hoje estamos já colhendo os frutos. E deverá render muitos trabalhos para os municípios de Pato Branco e da outra região do nosso município e da nossa região. Portanto, senhor presidente, seria o registro na minha participação. Continua o espaço das explicações pessoais. Não havendo mais interessados, sob a bênção e a proteção de Deus, na defesa da liberdade, da igualdade e da justiça, declaro encerrada a presente sessão. A todos, uma boa noite. É encerrada, portanto, a sessão que votou e discutiu 9 projetos de lei. 8 projetos estavam em primeira discussão e votação, os quais retornam a plenário na próxima quarta-feira. Para você, uma boa noite.